Uma coisa também importante é não pensem assim, a casa já tem tudo, o pacote completo já tá tudo fechado, não vou ter que me preocupar com nada e é esse o valor. Parem para pensar que tem outras coisas também para vocês pagarem. Porque assim, vou pagar tal valor, mas já tem tudo. Tem tudo, mas você não tá colocando vestido de noiva, você não tá colocando noite de núpcias, convite, lapela, buquê. Muitas não tem bem casado, tem muita coisa que fica por fora, gente. Então, assim, não vai pensando que você não vai ter mais trabalho nenhum porque pagou o pacote completo. Porque ainda tem muita coisa por fora. Fotografia, filmagem. Então, parem para pensar nisso. Uma coisa também que eu acho importante vocês pensarem é mudança de data. Pergunta como funciona isso na casa. Se você tiver que mudar a data, pode acontecer, gente. A prima do Igor, o primo... uma pessoa da família do Igor, porque até eu chegar nessa pessoa, vamos lá. É o irmão do marido da prima do Igor, ia casar por agora e a menina ficou grávida. Teve que mudar a data e foi um teretetê pra conseguir mudar, porque parece que a casa não podia mudar, não podia adiantar a data. Então, assim, procurem saber como é a casa em relação a essa mudança de data. Mais uma vez eu caio na minha, eu tive que mudar a data, eu ia casar em abril, só que os irmãos do Igor iam estar viajando. Eu mudei a data e foi assim, super tranquilo. Você quer mudar a data? Vamos ver que dia não tem? Esse dia tá em aberto, pode fazer nesse dia, fechei, pronto. Mas tem casa que não é assim. Tem casa que vai falar que você tem que pagar tanto pra você mudar a data, ou se... outra coisa, se tiver que cancelar o casamento. Por algum motivo, gente. Às vezes é por grana, às vezes você recebeu... Só coisa boa, gente. Você recebeu uma proposta de trabalho, que você vai ter que passar 1 ano fora do país e vai ter que cancelar o casamento naquele período. Ver como funciona a casa, se você vai perder todo o dinheiro. Fiquem de olho também nessas questões no contrato. Quando você for ver a casa, peça um anotado, com certeza, assim, pelo menos todas as casas que eu fui visitar, eles me deram um papel falando tudo que teria nesse contrato caso eu fechasse com a casa. É importante vocês pegarem isso porque, assim, na hora que você for em outra casa, você vai poder comparar o que uma tem, a que outra não tem e ver, colocar na balança mesmo, ver qual é melhor pro seu bolso ou melhor para vocês. Eu acho isso importante, pegar inscrito para você saber exatamente antes de você fechar a casa e comparar com outras casas. Outras coisas que eu vi também, assim, muita casa me deu uma lista do que eu poderia fechar com a casa e o que eu pagaria mais por isso. Essa lista é importante vocês pegarem, porque às vezes, assim, você quer o bem casado e aí eles vão falar pra vocês quanto que seria o bem casado. Uma coisa assim, por exemplo, que eu vi em uma das casas de festa. Eles cobravam tanto por castiçal, por mesa. E aí você tinha que pagar tanto. Então, assim, é bom vocês terem essa listagem, até assim também pra saber, esse castiçal tá caro, mas eu quero botar um castiçal de um cara que eu conheço. A casa aceita colocar esse castiçal? Quanto que a casa cobra mais? E assim, meu casamento tem que ter castiçal. Então, assim, pega essa lista do que seria mais. Praticamente todas as casas que eu fui tinha isso, uma lista do que, se você quiser castiçal é tanto. E dê uma olhada nessa lista pra não levar um susto depois que você fechar com a casa e ver que o castiçal é caro pra caramba. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão de pagamento. O que eu percebi é que você vai pagar em torno de 10 a 15% do valor total para fechar o negócio, para fechar o contrato. E aí sim vai estar lá registrado a data do seu casamento. Então você pagaria esses 10, 15% quanto a casa fechar com você, que você tem que pagar inicialmente, e depois você vai parcelar o pagamento até 15 dias antes do seu casamento. Então assim, você vai pagar pelos meses, né, que faltam até o casamento, ou você combina pagar em 2 vezes tal valor, entendeu? Você vai negociar, assim, eu acho que todas as casas foram abertas a negociar quanto que eu iria pagar até o casamento, sendo que você tem que
tem que quitar esse valor de 15 a 10 dias antes da data. Isso vai depender da casa. No meu caso, se eu não me engano, eram 15 dias antes da data do meu casamento que eu tinha que quitar tudo. Algumas casas de festas vão te dar um valor X de pagamento e outras vão te dar um valor por convidado. Normalmente, quando é por convidado, ela já tá com buffet e decoração, assim, aqueles pacotes completos. E normalmente quando é tal valor, é o valor da casa. Mas assim, isso tem que ficar muito de olho em tudo que eu falei pra vocês. Gerador, limpeza, recepcionista, segurança, nesse valor completo. Quando é por pessoa, normalmente assim, dependendo, quanto mais pessoas você convidar, vai caindo o preço por pessoa. E outra coisa que vocês vão ficar de olho é no valor da criança. Normalmente é até 6 anos grátis e entre 7 a 11 anos é 50% do valor do adulto, ou 3 crianças de 7 a 11 anos paga o valor do adulto. Outra coisa, dependendo do dia que você for se casar, a casa pode ser mais barata. No caso assim, normalmente quando é durante a semana é mais barato. Ou então se é domingo, também é mais barato que sábado. Sábado é o dia mais caro, gente. E casamento diurno também é mais barato. Só que a maioria das casas contam como casamento diurno, um casamento que acaba até às 6 da tarde. Vai depender da casa de festa que você for ver, a questão do horário. Mas normalmente antes das 6 da tarde, acabando antes das 6, é mais barato. Isso você vai ter que ver com a casa. A casa de festa normalmente, pelo menos aqui no Rio, é 5 horas de festa. E se você for fazer a cerimônia no espaço, conta mais 1 hora. Aí seria 1 hora de cerimônia mais as 5 horas de festa com a casa. Caso você passe mais 1 hora de festa, você pode negociar com a casa antes da festa. Ah, não, a minha festa tem que ter mais 1 hora. Aí eles vão te falar quanto mais você vai ter que pagar, que normalmente parece que é uns 15% a mais do valor total. Vai depender da sua casa e é algo bom para vocês perguntarem antes. Ah, caso passe mais 1 hora, quanto vocês cobram? E falam que esse valor você tem que pagar antes da festa acabar. Caso você decida no meio da festa que quer aumentar, tem que pagar lá no cash o valor de mais 1 hora combinada de 15%, sei lá, entendeu? Fiquem de olho. E uma questão que eu já falei é caso você contrate outro fornecedor que não seja da casa e a casa te cobra um valor a mais por isso. Então, fiquem de olho de novo, ninguém merece, né? Que eu já falei isso 500 vezes, mas vou voltar. Acho que foi tudo, gente. Pelo menos o que eu tinha anotado, eu falei. Se eu lembrar de alguma coisa, eu deixo lá no blog. Mas eu acho que eu falei tudo que eu gostaria que vocês soubessem antes de vocês fecharem a casa de festa. Procurem saber muito, assim, perguntem mesmo, gente. Muita gente, pelo menos assim, você morando em tal bairro, você conversando com as pessoas do seu bairro, da sua cidade, com certeza alguém já foi na casa de festa, já foi num casamento lá, ou conhece uma amiga que tenha ido e que falou da casa de festa. Eu consegui o boca a boca, eu acho que de todo mundo das casas de festa que eu fui visitar. Então, assim, vale a pena perguntar, eu acho que o boca a boca é muito importante. Você fica sabendo de fato o que as pessoas estão achando, mais do que lá, né, no marketing. E você saber de fato como é a casa. Acho que é procurar também mais o que tem a ver com vocês dois. Graças a Deus, a minha casa de festa, assim, foi que nem caiu como uma luva mesmo. E como aconteceu, foi muito engraçado até. Vou contar pra vocês como é que foi a minha casa de festa, né? Tô falando pra caramba, então vamos falar. Não, mas assim, a casa de festa era pertinho da minha casa e aí tava todo mundo indo pra praia e tinha a prova do buffet, acabou que todo mundo foi pra prova do buffet. E aí lá o meu pai conversando já, a gente já viu tudo que tinha na casa. A cerimônia era na praia, o meu sonho era casar na praia.
E aí meu pai falou, então vamos fechar e fechei. Então, assim, foi muito assim. E a casa tinha a ver com tudo que eu gostaria que tivesse, as pessoas eram simpáticas, elas eram uns amores lá, eu ia poder casar na praia como eu tinha sonhado. E eles eram muito abertos a outros fornecedores, a nossas ideias. Por exemplo, essa questão do projetor, meu pai foi, levou, conversou com o DJ também era um fofo, a menina da decoração, a Rê, era uma fofa, a Silvia que cuida da casa é uma fofa. Então, assim, graças a Deus eu tive muita sorte com a minha casa de festa. Tô falando, né, eu casei no Reserva Eventos, caso vocês queiram saber. Aqui no Rio, foi uma casa que eu gostei muito. Super indico assim mesmo. Que quiserem me perguntar da casa, qualquer coisa vocês me perguntam que eu falo como foi. Mas graças a Deus, assim, eles eram muito abertos a tudo e deu muito certo, assim, não tive nenhum problema com a casa. Acho que foi isso, gente, sobre casa é isso. Qualquer coisa vocês me perguntem, tá? Até o próximo, espero que vocês tenham gostado, curtam, se gostaram pra eu saber, porque pra mim é importante, assim, quando eu vejo que vocês curtem, tô falando pra caramba hoje, gente, meu Deus, mas quando vocês curtem, assim, eu sei que quanto mais curtida, acho que o vídeo tá legal, que vocês estão gostando. E comentem pra eu saber mesmo de fato o que vocês estão achando. E se inscrevam pra não perder nenhum vídeo, quem é novo por aqui. Tá bom, gente? É isso. O próximo assunto. O próximo assunto será buffet. Tá bom? Então a gente conversa sobre comidinhas na semana que vem, caso esse vídeo não tenha virado 2. Tá? Então tá. Beijo!